Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit 2019. Pelo terceiro ano consecutivo aqui, estou com um grande parceiro de todas as nossas iniciativas, um cara que eu admiro muito, um cara que pensa muito parecido com a forma que a gente acredita que o Brasil deveria pensar vendas, de uma forma mais estruturada, mais processualizada, mais sistemática, mais suportada por tecnologia, mais científica. Queria agradecer de novo, Theo, por você tirar um tempinho aí nessa agenda corrida louca sua, para a gente bater um papo, você compartilhar um pouquinho das suas experiências. Theo Orozco, cofundador e CEO do Exact Sales. Obrigado, Theo, de novo, mais um ano com a gente aí. Pô, que isso, prazerzaço. Eu sabe que eu sou fã do projeto, acredito muito. Acho que eu boto inclusive nas minhas palestras trechos de outras entrevistas que tu faz aqui. Então eu sou um consumidor assíduo do projeto e uso muito para me atualizar. Acho que tem bate-papos muito legais, sempre bem aprofundados. Espero que a gente consiga bater um papo massa. Esse ano vamos falar um pouquinho mais aprofundado, né? Então a gente vai sair, a gente vinha numa camada mais ampla, a gente vai para uma camada bem específica, falar de métricas, aí que é um assunto mais denso, né? Então, espero que seja bacana, que eu consiga. É um assunto que a grande dificuldade é a gente conseguir trazer ele para um ambiente mais tátil, né? Mais fácil de compreender. Vamos tentar fazer com que ele seja fácil de compreender, para que a gente consiga evoluir todo mundo junto. Tomara que dê bom. Vamos, tenho certeza que vai dar. Ó, esse ano tem umas novidades, hein? Tem uns gringos bom novo aí para você pegar uns pedacinhos e Olha botar aí, nas ó. palestras. John Barrows, Jeb Blunt, tem uma turma boa nova aí Pô, para já. fez forte o time, hein? Mas, Né? Theo, Cara, eu realmente boto. Tem a do Yakult tá na minha palestra, o Mary Lou tá na minha palestra também, tem o Marco Roberge tá na minha palestra. Pego realmente vários trechos que eu acho que. E de nacionais também. Eu acho que, cara, o time é forte, são várias visões diferentes. Eu acho que quem quer se especializar em vendas B2B não tem. De verdade mesmo, não é babação, não tem evento melhor do que esse. Até porque tu consegue revisar, consegue anotar, consegue. Então, assim, do caralho, vamos lá. valeu, Theo, obrigado. Então, vamos antes da gente falar um pouquinho de métrica, né? Eu espero que tenha muita gente nova assistindo a gente aqui, que não tenha visto nos últimos anos. Antes de a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória aí, até você chegar na Exact, está construindo. Antes da gente começar a gravar, você estava me explicando todas as novidades aí. Estão construindo esse mega produto, essa plataforma de vendas, de prospecção. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Show de bola, cara. Vou tentar resumir pra caramba, porque tem uma galera que já me conhece aí, né? A Mas sou maioria. figurinha carimbada. Mas, cara, basicamente, eu comecei a empreender muito cedo, então minha primeira empresa foi a 2 para 1 Design. Nessa empresa eu tive alguns problemas com venda e etc. Vendi essa empresa, e quando eu vendi essa empresa, minha especialidade sempre foi processos. E aí eu comecei, um ex-cliente meu que era VL Laser me chamou para olhar o processo de venda deles, e eu comecei a ver que tinha muito mais a ver com chão de fábrica, que era a minha especialidade, com processo de desenvolvimento de produto que eu imaginava. E aí eu comecei a entender e buscar referências de venda no mundo, e por isso que a gente é tão alinhado, né? Eu consumo, aí basicamente quem dá entrevista para ti eu já consumo há bastante tempo, então eu fico feliz de ouvir e ver que está alinhado uma grande maioria das coisas. E eu comecei a consumir isso e comecei a entender muito que a venda ela era algo extremamente replicável, extremamente e- padronizável e por aí vai. Só que para fazer isso eu comecei a entender, e acho que eu usei sempre muito esse início vindo da engenharia. Eu usei no início muito Goldratt, então teoria das restrições, a meta, e eu buscava sempre onde eu olhava um processo, eu buscava onde é que estava o gargalo. E aí o gargalo do processo que eu via é que não adiantava gerar lead, não adiantava eu botar vendedor, porque o meu gargalo era que das reuniões que eram agendadas, 4 a 8% no máximo dessas reuniões viravam venda. Então, no final, a brincadeira, o gargalo ia ser sempre ali. Se eu gerasse mais uma porrada de lead, ia cair ali nesse gargalo e no final não representava nenhuma máquina mais, às vezes. Então, assim, era um problemaço. E aí eu comecei a querer atacar esse problema. Aí a gente criei algumas teses baseadas em coisas que eu vi fora, e essas teses foram planilhas, e aí virar dessas planilhas a gente começou a vender planilhas na Exact há 4 anos e alguma coisinha atrás. E aí com isso a gente saiu dessas planilhas e começou a montar o que seria o software.
captamos um primeiro investimento de 1 milhão, esse investimento foi para crescer e conhecer mais dos clientes, então vendemos muito ainda em planilhas com esse 1 milhão, depois colocamos mais 4 milhões e eles foram todo para produto, então assim, o segundo investimento foi praticamente todo e mais o resultado de vendas para produto, e aí desenvolvemos aí, a gente teve a felicidade de se ter uma análise agora ser apontado como software mais completo da América Latina e terceiro do mundo para prospecção e qualificação de clientes, e muito voltado sempre, a gente olha muito pouco para o lado, para o que tem concorrentes, não é muito nossa, a gente olha muito para o cliente, então o que ele está precisando, o que faz sentido para ele. E aí a gente foi desenvolvendo muita coisa a partir disso, hoje é uma plataforma que tem mais de 6 mil usuários na plataforma, algumas das maiores empresas do Brasil, alguns dos maiores crescimentos do Brasil, tem vários depoimentos aí e por aí vai. Uma empresa que cresceu muito rápido nesses 4 anos e a gente brinca que casa de ferreiro espeto de ferro, né? Então, assim, a nossa base é venda. A Exact é uma empresa que vende muito bem. Então, assim, quando eu falo vende muito bem, eu estou falando de uma empresa que com 6 vendedores, 7 vendedores, incrementa 60 mil de MRR mês, 60 e poucos mil de MRR mês. Então, isso é uma empresa que para mim vende muito bem. É uma empresa de altíssima performance em vendas, usando esse método, usando aquilo que a gente quer. Eu brinco que é como você chega e chegar num lugar e ver ele todo bagunçado, não tem como você acreditar que aquele cara vai te ajudar. Então, assim, primeiro grande case temos que ser nós, né? Então, assim, a gente tem a felicidade de ser um próprio case, assim, nesse sentido. E aí, fazendo um gancho um pouquinho, aquilo que a gente faz aqui dentro é um pouco do que eu quero passar hoje, do que a gente olha de métricas, o que a gente tem olhado nesse período. Em 4 anos, aí, uma empresa está chegando a 1 milhão de faturamento mensal, né? Hoje já em 1 milhão, chegando a quase 800 mil de MRR, então, assim, caminhando para os 800 mil de MRR mês, recorrência. Então, em 4 anos, isso é bem significativo, né? E tudo isso baseado em processo de venda. Legal, legal. Tô doido para a gente aprofundar um pouquinho, porque realmente não é... Eu sei que vocês têm uma operação muito foda, uma das referências para a gente. A gente troca bastante, eu acompanho um pouquinho do que vocês estão fazendo aí, e realmente é uma das operações que a gente olha com bons olhos numa safra de empreendedores e de empresas do Brasil que estão vendendo no estado da arte. E é um pouco da nossa missão aqui, a gente tem a nossa visão aqui, a gente quer ajudar que o Brasil tenha máquinas de vendas de classe mundial. Eu acho que a gente tem algumas aqui, a Exact é uma delas. Então vamos falar de métricas, assim. Eu acho que é um tema que é super relevante dentro dessa introdução que a gente teve aqui. Quando a gente fala de uma venda mais estruturada, mais processualizada, mais científica, quando a gente entende que vendas não tem forma certa, né? A gente precisa aprender e para isso a gente precisa ter feedback. Metrificar tudo que a gente faz é fundamental, né? Queria começar entendendo qual que é o papel de métricas hoje dentro da tua operação, Theo, como que isso te ajuda, depois a gente entra a fundo, conhecer um pouquinho da caixa de ferramentas de vocês aí. Show de bola, cara, show de bola. Acho que hoje métricas pra gente, a gente é uma empresa que a gente tem um investidor da Exact que chama Júlio Moura, ele é um suíço, né? Foi CEO da Amanco Mundial, da Atlas Mundial, e ele fala que a gente é quase que um relógio suíço, né? A Exact ela é muito previsível. A gente fala a variação de meta da Exact, de MRR, que a gente traz, ela vai ficar sempre abaixo de 5%. Então, assim, a gente fica sempre numa linha, seja para mais ou para menos, a gente não sai disso. E isso muito baseado em métricas. Então, por exemplo, o mês ano passado que a gente não ficou dentro disso, foi um mês, a gente sabia exatamente do que tinha derivado, onde é que tinha vindo, em pequenos protótipos que a gente foi fazendo, a gente foi vendo que a gente podia. Então, as métricas, elas te possibilitam muito que tu faça protótipos, que tu entenda onde é que está o furo, aonde que está o teu gargalo, né? Então, assim, para a gente, a métrica, a grande função dela é entender isso. O quanto eu tenho gargalos, o quanto a minha operação é replicável. Eu acho que esses são dois conceitos que tem que estar dentro de uma métrica. Porque não adianta você ter, às vezes, eu às vezes pego empresas que, minha taxa de conversão é X%, mas ela não tem padrão. Então, assim, dentro desse padrão, se eu for olhar, beleza, sua taxa de conversão é tantos por cento. Quantos vendedores você tem? 3. Aí eu pego o desvio padrão, que é uma das métricas que eu vou apresentar entre esses vendedores, é um absurdo. Então você não tem replicabilidade. Na verdade, você depende de uma pessoa que faz muito bem o papel dela e consegue vender muito, uma outra que você não conseguiu, então você não tem uma máquina mesmo. Você tem uma pessoa boa. E aí isso não é o que a gente faz dentro da Exact. Dentro da Exact a gente tem máquinas, né?
Então, assim, um grande exemplo dessas máquinas, ano passado, início do ano passado, a gente perdeu dois dos caras históricos de venda aqui da Exact, que é o Dudinha e o Kaiowá, né? São dois caras que saíram no início do ano passado. No outro mês a gente bateu recorde de venda. Então, assim, não é que a gente não necessite das pessoas. As pessoas são importantes, sem dúvida alguma. Sem elas, só que para elas conseguirem performar muito bem, o terreno tem que estar muito bem azeitado, os processos muito bem feitos, para que ela seja, a terra tem que ser fértil para que ela consiga gerar aquilo ali. E para você entender se a terra é fértil, só com métricas, senão você não tem como entender isso. Então, todas as métricas que são importantes para a gente, elas dizem respeito a isso. Não só o volume final, mas ao quanto eu consigo replicar ele todo mês. Não interessa quanto é que eu faço um mês isolado. Ah, esse mês eu voei, mas e daí? Mês que vem você consegue voar de novo? Então, isso é que é importante dentro das métricas, ao nosso ver. Legal, essa replicabilidade e a previsibilidade que isso gera é o sonho de todo empresário, gestor de vendas, investidor. Acho que tem muito a ver É, com esse conceito de máquina, né, que a gente tenta construir, de algo que realmente você consegue replicar e ter previsibilidade. Né? é o sonho, mas poucos realmente trabalham para que esse sonho aconteça, sendo bem franco. Eu acho que é uma catequização que a gente tem tentado fazer. Assim, às vezes a gente tem alguns gestores que falam, não, mas eu não vou engessar meu processo. Não, pera aí, não é engessar teu processo. A questão é, se você não tiver padrões, você nunca vai chegar nisso. Então, assim, e padrão não é volumetria. Padrão é no detalhe, é no processo, é no SLA, em cada pontinho, na passagem de bastão, na pergunta certa, na hora certa, na coleta, na interpretação. Isso é padrão. Padrão não é simplesmente você saber que faz X ligações em X minutos. Isso não é padrão para ninguém. Então, assim, isso eu posso estar fazendo em escala, merda em escala, se eu tô ligando muito, né? Então, assim, essa é a questão, assim, acho que é uma, é um aculturamento que precisa ter. O americano, ele é muito mais fácil de fazer isso, que o americano, ele tem mais facilidade de seguir processos, né? O brasileiro tem uma dificuldade extrema de seguir processos. Então, assim, ele sempre acha que ele é melhor que o processo. Tem um processo estabelecido, fala, não, mas eu sou genial, eu sei algo melhor que isso aí. Verdade, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio no Brasil. E, assim, esse é o que nos distancia, na minha visão, do que lá fora eles conseguem máquinas muito foda e aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade toda. É uma questão cultural, ainda mais em vendas, né, que tem uma pressão grande por resultado e as pessoas às vezes têm dificuldade de seguir aquilo, né, achando que pode encontrar aí uma fórmula mágica, uma sacada mágica e às vezes não se atém ao processo. Mas antes da gente falar de métrica, eu queria que você falasse um pouquinho do que vem antes, assim, antes de, se eu sou um empreendedor, um gestor de vendas, que estou querendo ou implementar ou melhorar as métricas que eu tenho, quais são os passos anteriores? O que eu preciso ter antes de começar a metrificar tudo e medir tudo? Cara, muito massa. Eu acho que nem todo mundo que está acompanhando a gente são diferentes níveis, né, de empresa. Então é legal que a gente entenda que métrica não é para todo mundo desde o início, né? A tua métrica número um é viver, né? Então você não tem muito. Então eu acho que tem alguns passos antes de acompanhar a métrica que são muito importantes. O primeiro passo que eu acho que é muito importante é você ter foco. Definir. Muita gente vai olhar e vai querer, eu vou atender todos os mercados e vou atender todo mundo. O que que acontece? Acontece quando você for ter métrica, você não tem métrica de nada, porque você atendeu tudo. Então, assim, o que realmente performou, o que não performou, você não sabe. Porque tudo no mesmo bolo. Então, definir muito bem esse ICP, para quem que eu vou vender, definir uma estratégia, um pod de como eu vou vender inicialmente, e deixar isso muito casado com o financeiro, criar uma planilha onde essas variações que acontecerem são cenários previsíveis, onde você sabe se eu vender, o empreendedor ele sonha muito, né? Então eu vou vender mês que vem, eu vou vender 20. Aí vai lá e vende 5, mas o que que eu vou fazer se vender 5? Então você tem que criar cenários e começar a brincar. Pode ser uma planilha simples, mas cara, essa conexão entre o financeiro e a venda, ela é fundamental para o início de qualquer operação que você for fazer. E o foco ele é fundamental para o início. Então acho que o passo um é esse. O passo dois, cara, para mim, muita gente começa a pensar em todas as estratégias e métricas antes de fazer qualquer coisa. Então, o passo dois para mim é, cara, a gente gosta de brincar, venda, atenda e entenda, né? Então, assim, depois que tu escolheu, foca em vender para aquele cara, atender ele e entender ele.
Porque depois de tu entender ele, tu criou uma fórmula para conseguir replicar dentro daquele universo. Então, assim, por exemplo, a Exact começou software. Empresas de software a gente vendeu, atendeu, entendeu, perdeu muitas lá no início, porque a gente, óbvio que a gente não respondia tudo que elas precisavam lá no início, mas a gente entendeu o que a gente, sempre que a gente perdia, a gente entendia, tô perdendo por isso, tá acontecendo isso. Tanto que a maioria volta depois, né? Que a gente vai solucionando. E aí, como eu fui muito focado, na próxima eu já atendo sabendo quais são minhas falhas, quais são meus. Então, assim, você tem que estar lá atendendo. E se for preciso que Nesse comecinho, tuas né? métricas não estejam tão bem para isso no início, foda-se. Essa é a verdade, né? Desde que tu sobreviva, para mim é o passo 3, sobrevive. Então, assim, o passo 3 é quanto tempo eu consigo pagar minhas contas e por quanto tempo. Eu acho que isso é muito importante para definir uma estratégia. Porque, assim, vamos dizer que assim, Daniel, vamos entender assim, eu tenho 1 mês de vida, tá? Adianta eu ir para uma estratégia de inbound marketing que demora 8 meses, 1 ano e Não faz, pouco? não Não faz tá no sentido. momento de eu fazer isso. Uhum. Então, assim, as minhas restrições, e principalmente a minha restrição nesse início de tempo de resposta, ela vai ditar para onde que eu vou em termos de estratégia. E que tipo de métrica que eu vou acompanhar. E a métrica número 1 é, me pago ou não me pago? Essa é vivo ou não vivo? Por quanto tempo vivo, né? Então, assim, tem gente que bota muito carro na frente dos bois. Ah, eu quero saber meu lead time e não sei o que, não sei o que, e meu. Cara, vende primeiro. Ah, porra, eu vou Calma. vender usando minha rede de relacionamento. Foda-se, vende. Atende, entende, depois replica. Eu acho que esse é o início de tudo. É, cara, logo depois aí tu começa a ter métricas, aí tu começa a ver gargalos, aí tu começa a ver oportunidades de melhoria, começa a padronizar para que tu consiga fazer isso dentro de um próximo mercado e de um próximo. Aí tu começa a expandir teu addressable, né, teu mercado potencial, mas tudo inicia, na minha visão, qualquer empresa e qualquer estratégia, ela não inicia com as métricas perfeitas. Ela inicia com as métricas quadradas. Depois você vai ajeitando e vendo oportunidades de melhoria. Você não tem que ambiciar as métricas de mercado desde o início. Então, assim, tem caras como o Thomas, da Redpoint, eu não sei se Uhum. ele alguma vez já fez ou vai fazer, cara que eu gosto muito de SaaS, vai Já, já fazer parte tentei, do. já tentei falar com ele, não consegui ainda. Quem sabe um dia. É, porra, vai ser uma. Assim, ele é muito foda. E ele fala muito disso, cara. Ele divide as métricas dele normalmente sempre em caras que estão no início, no meio e no final. Fala, cara, não são os mesmos os números para esses caras todos. Então, assim, são coisas diferentes. Cada momento requer que tu abra mão de uma métrica ou de outra. Uhum. Então, eu penso muito nisso, assim. No começo, E aí, assim, às vezes a gente fala muito, por exemplo, né? Algumas métricas que a gente costuma falar bastante, KQLTV, por exemplo, né? No início, você ainda está na fase de descobrir quem é seu cliente, como atendê-lo, quais são os problemas. O próprio Scott, que participou ano passado, falou, cara, não, no início não precisa se preocupar com isso, né? Preocupa um pouquinho depois. é isso aí. Até porque seu processo ainda está em construção, né? Você vai ter umas métricas, daqui a pouco o processo muda todo e aí você perdeu totalmente as referências. Então, não é prioridade no comecinho, né? Muito no começo, uma over É como, preocupação com métricas. é como um cara que está começando querer que o churn dele seja, nos primeiros anos, abaixo de 1%, sabe? É uma loucura. Isso não existe. Você está pivotando, não sabe se esse mercado é o ideal, você não sabe se teu produto tá exatamente para aquele mercado, você não tem todas as funcionalidades que esse cara precisa. Você tem que entender que faz parte do universo que tenha, por exemplo, o churn, desde que tu aprenda com ele. É. Desde que na saída dele, tu olha e fala assim, beleza, vou entender agora por que que eu tive esse churn, e ver se eu podia ter feito algo ou se eu tenho que fazer algo para o futuro. E se eu quero esse cara. Se eu quero esse tipo de cliente para trazer. Porque as vendas, pouca gente no Brasil pensa nisso. A venda, ela tem que ser direcionada ao que tu quer atender. Ao que tu é bom, não é o que tu quer, mas o que tu faz bem atendendo. Não adianta você vender para um cara que você não faz bem, você não entrega bem para ele. E isso você não descobre do dia para a noite isso. Você descobre rodando. Então, assim, por isso que eu acho que eu concordo muito com ele. Eu acho que, assim, no início, cara, tem métricas que você até acompanha para saber como é que tá a Tá? evolução e tal, mas você caga para ela por um momento, assim. Quem não me conhece já percebeu que eu falo muito palavrão, né? Então, desculpa, desde já. Fica à vontade, estamos em casa. Não, maravilha. É, assim, ainda antes da gente entrar em quais são as métricas mais importantes aí, você tinha comentado que você achava que era importante a gente ter alguns cuidados
antes de começar a definir métrica e começar a medir? O que você acha que é importante a gente ter? Quais são as preocupações que a gente precisa ter no momento de montar aí esse quadro de métricas? Show de bola, cara. Eu, pela primeira vez na nossa conversa, eu fiz uma colinha, né? Eu nunca tinha feito. Como métrica é um universo que a gente pode ir para vários Ia lados, se eu fiz perder, uma né? colinha pontuando. Senão eu não ia parar de falar hoje, né? Então, assim, já quase não falo, né? Tem, Cara, número um. tem alguns entrevistadores, sabe, que é só começar, aí você se apresenta e solta que ele vai sozinho, entendeu? Você é um desses, só fala, e aí, vai, e vai. Não sei se isso é bom ou é ruim, espero que seja bom. É ótimo. Mas vamos lá. Cara, número um, a gente estava falando agora, saber a hora de colocar cada métrica e de olhar para cada métrica, assim. Entender que não são todas as métricas desde o início. Então, assim, você vai procurar um material hoje, métrica SaaS, você vai achar lá as 12 melhores métricas SaaS para... Cara, não são as 12 para você e não são as 12 para agora. É isso que adequar muito ao teu momento, ao teu tipo de empresa, sabe? Gosto muito eu tenho conversado muito com o Rigonati da Astela, que é um cara que eu acho genial também. É, e ele fala muito do pod, né? Então, de você olhar e pensar assim, cara, o que que eu faço agora? Nesse momento, qual é o meu, por aonde, como eu vou vender, por onde eu vou vender. A Exact até às vezes foi cedo demais para alguns pods, recuou, então a gente faz muito esse processo, porque a gente faz muito protótipo. Mas é muito interessante que tu entenda que para cada pod, para cada cara que tu for fazer, as métricas são outras e o universo precisa compreender outro. Então, assim, acho que isso é importante. Número dois, cara, aí essa aqui eu acho que é bem matadora, assim, né? Se eu puder, é uma das minhas preferidas, assim. Cara, as métricas, elas têm que ser analisadas de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, assim, não é, eu vou tentar te explicar isso. Não é, por exemplo, assim, a tua métrica principal, que tu, como gestor, tem que olhar, não é que o cara não ligou o número de vezes suficiente ou que ele tá ficando mais do que deveria. A tua métrica vai vir lá para baixo quando a de cima tiver algum problema ou indicar algum tipo de variação. Porque é muito comum que tu mude a tua estratégia em decorrente do teu operacional. E isso é uma cagada monstra. Porque, assim, pode ser que teu operacional esteja te indicando coisas que são muito boas para tua estratégia. Então, tu não tem que fechar o olho porque alguém te falou que é bom ficar X minutos em linha e dizer agora todo mundo tem que ficar X minutos em linha. Cara, não, velho. Primeiro olha a tua estratégia. Depois tu desce. Então, assim, eu acho que esse é uma coisa muito importante, assim, porque muita gente faz o contrário. Eu lembro que um cara que eu gosto muito, um amigo pessoal, não vou citar o nome porque a situação é. Mas que é um cara foda, que está super bem em vendas, assim, e falando muito sobre. Falou uma vez, me ligou. Cara, Theo, meus pré-vendedores estão ficando muito tempo em linha. Aí eu falei, pô, bicho, mas. Beleza, vamos tentar entender aqui. Aí eu fui olhar na ferramenta, os pré-vendedores dele, realmente, quando eles pegavam alguém que eles conseguiam fazer um filtro, eles ficavam 40 minutos, 50 minutos, mas o cara ficava os 40 minutos, 50 minutos com eles e dava uma conversão boa lá na ponta. E esse pré-vendedor dele tinha um volume de ligação baixíssimo e um tempo total em linha no dia baixíssimo. Falei, o problema não está em quanto tempo ele está ficando com os caras. O problema está que ele não está conseguindo conectar muito. A gente tem que melhorar a conexão e a produtividade dele. Então, assim, tu entende que ele está olhando uma coisa porque alguém falou que era legal que ficasse menos tempo. Então ele comprou essa ideia de alguém e falou, não, é legal isso. E ele começou, e ele não precisava, ele está resolvendo Um uma coisa que problema não é que não gargalo existe, dele. né? Exato. Ele tá criando pelo em ovo, cara. Ele tá achando pelo. Sabe, tipo, não é ali, velho. Teu gargalo não tá ali. Então acha teu gargalo. E o gargalo normalmente se acha de cima para baixo. Então, assim, você começa numa esfera estratégica até operacional. A gente vai dividir, depois quando eu falar de métricas, eu vou dividir do estratégico ao operacional. Boa. Tá? Número 3. Essa é boa também. Cara, não é porque uma métrica tua vai mal que o teu processo tá errado, que tu escolheu o caminho errado, que o teu processo é uma merda, que a ferramenta é uma merda, que não existe isso. Às vezes é uma chavezinha, cara. Às vezes é uma chavezinha, uma palavra-chave, é um case que tu tem que usar antes, é uma ordem das perguntas, é um detalhe. Às vezes é a pessoa, às vezes tu necessita, por mais que tenha processo, se a pessoa não engajar no processo, não adianta. Se ela não, é como tu botar um processo de pré-venda e o cara não ligar, não vai acontecer nada. Dentro de, eu vou fazer outbound marketing, mas o cara que eu botei odeia ligar. Não vai acontecer nada, tu pode ter o melhor processo, então o problema não tá no processo, Uhum. tá num detalhe, tá numa situação.
Então, assim, e eu acho que tem um outro ponto, eu vejo muita gente mudar muita coisa ao mesmo tempo. Isso é a maior cagada que você pode fazer, você tem paciência em venda. Você muda um ponto, 2 pontos no máximo, senão você nunca sabe o que você acertou ou errou, entendeu? Isso é Tá dando super. errado, e o cara muda É, tudo, ele não sabe onde é que aconteceu, o que aconteceu que deu certo ou errado, por mais que dê certo ou errado. nessa lógica de Então, prototipação e teste, não dá para, né, fazer 1000 mudanças ao mesmo tempo. E é muito verdade, as pessoas são muito. Elas desistem muito cedo, né? Querem implementar um novo canal de aquisição e acham que em 2, 3 meses vai estar perfeito, vai estar rodando, né? O próprio Rigonati que você levantou, acho que ele fala em 9 meses para você masterizar ali um canal de aquisição novo. Seja ele qual for, claro que alguns com vão trazer certeza. resultados mais rápidos e outros vão demorar mais, mas assim, para você ficar muito bom em alguma coisa, demora, né? Até porque você precisa testar uma coisa de cada vez, né? Ter a paciência. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de calma. E, E me, não... e mesmo, Daniel, quando, quando, quando você é muito bom, mesmo quando você é muito bom, vão ter variações. E tem gente que é muito bom, na primeira variação, ele muda tudo. E eu já vi isso acontecer. Então, assim, cara, a ansiosidade dentro de vendas, ela é um grande problema para o gerente de venda, para o diretor de venda. Ele tem que ser muito calmo, muito estratégico para mudar. Tem que mudar pequenos pontos, tem que mudar e aí fazer teste AB. Eu adoro teste AB. Então, assim, cara, beleza. Não compromete a tua operação inteira. Pega, muda um ponto em 10% da tua equipe, um outro ponto em outros 10% e o 80% vão fazer igual estão fazendo. E aí depois tu compara tudo, por exemplo. Então, assim, isso é ser estratégico na mudança. E isso, para mim, é começar a usar as métricas de uma maneira interessante. Legal. Vamos lá. Cara, número 4, respeita o tempo de cada estratégia. Cada estratégia tem um tempo. Vê esse tempo médio, tenta entender o que é esse tempo médio, porque não é do dia para a noite, como a gente falou. Por mais que tenha, eu tenho, por exemplo, outbound clientes que no primeiro mês deram resultado, mas a média são 4, 5, 6 meses. No inbound, pô, tem cara que deu resultado em 6 meses, por exemplo, mas a média é um ano. Cara, tenta entender e tenta dar esse tempo para tua operação, se dedicando, se dedica muito. Porque não adianta também tu investir numa estratégia e achar que ela vai rodar sozinha, isso não existe. Mas tem que dar o tempo para Número ela 5, amadurecer, né? Não tem jeito. exatamente, cara. Cara, pode me interromper à vontade que eu tô indo aqui, Daniel. Vai, não, vai Manda nessa. ver. Eu vou falando aqui. Número 5, cara, durante esse processo coleta o máximo de informação que tu puder. Então, assim, quando eu falo informação, não é só volumetria. É o que que eu perguntei, que horas que eu perguntei, o que que foi respondido, que horas que foi respondido, por que que eu passei, quem respondeu fechou, não fechou, quem não respondeu fechou, não fechou, porque é isso que vai te dar o padrão. A Exact consegue replicar porque eu sei exatamente o cara que me responder tal coisa por onde que eu vou caminhar, o cara que responder tal coisa por onde. Só que não foi do dia para a noite. Isso foi uma construção. Hoje a Exact tem, por exemplo, dentro da ferramenta, tem máquina de aprendizado, tem um robozinho, fica aprendendo lá. Qual é o perfil, o que que normalmente acontece com o cara que fecha e que não fecha contigo. E aí ele vai calculando por que quadrado, etc, dizendo a probabilidade de fechar ou não fechar, por exemplo. Só que isso só acontece depois de 50 vendas e cento e poucas interações. Então, assim, por quê? Porque ele precisa aprender. Ele precisa Uhum. entender com o processo. Você vai configurar um inicial que é o que você acha. E depois, com o processo, ele vai começar a te dizer, olha, não é bem assim, é por aqui, é por ali. Então, é importante que você coleta a informação, que você replique. Não adianta um cara teu fazendo um jeito, o outro fazer de outro, o outro de outro, e aí você não sabe o que está acontecendo, o que, que é. Cara, e aí hoje o cara chega com um humor, ele fala assim: hoje eu não vou fazer essa pergunta aqui. Aí ele começa a fazer, começa a dar certo, não conta pra ninguém, tu não sabe o que, que tá acontecendo, o que, que não tá, e tu não consegue replicar. E é isso que acontece na maioria, sabe? Tipo, aí tu olha Absolutamente. e fala assim, aí tu olha, e como deu certo, esse cara começou a ligar, porque ele se empolgou. Aí ele ligou pra caralho. Aí tu vai fazer, tá aqui, dá certo, porque ele ligou mais que nos outros dias. E não é nada disso, entendeu? Aí tu vai pegar pros outros caras e vai dizer, não, vocês têm que ligar mais, os caras ligam mais e não acontece nada. Então, assim, se você não entrar no detalhe do que acontece, você vai fazer merda em escala, de novo. Então, Não só assim, não aprende, como acaba tendo inferências erradas aí, né? Por não. exatamente, exatamente. Então, pra mim, cara, coleta tudo que tu puder. E depois tu coletou, padroniza, cara. Depois não, tu tem que padronizar para coletar, né? Não adianta nada tu fazer uma coleta que não tenha padrão. A gente no início do Exact tinha um problemaço, mercado, tá? A gente cadastrava mercado de maneira aberta.
Então, o que acontecia? Cada um era, sabe, samba do crioulo doido, assim, cada um botava nanobiotecnologia tech high ultra. É, essa é a coisa. Quando a gente foi entender que, com o tempo, a gente precisava entender por mercado como é que a coisa funcionava, e aí isso foi no final do ano retrasado, no início do ano passado, quando a gente olhou, a gente falou assim, pô, fudeu, a gente não tem histórico. Não tem como fazer o histórico funcionar pra gente, a gente vai ter que começar tudo do zero. Então, assim, tenta ao máximo, desde o início, padronizar, clusterizar, botar em conjuntos de resposta, em conjuntos de coisas que depois tu consiga cruzar e gerar informações ricas. A gente tem o Business Analytics dentro da Exact que cruza qualquer coisa. Então é de lá que vem a minha informação. Por quê? Porque está tudo categorizado, está tudo padronizado. A padronização, para a métrica, ela é fundamental, porque sem padrão, a tua métrica ela não vale de nada. Então, assim, ela não te indica nada. E aí você pode ter, de novo, você pode estar correndo para o lado errado. E aí pode ser mais um problema do que uma solução você ter métrica. Boa. Então, os cuidados eram esses. Não, não, mas é porque acho que é super relevante levantar esses pontos, pelo que a gente falou, assim, não adianta pular para as métricas sem ter antes esses pré-requisitos, né, ter todos os pontos que a gente falou, porque ou então a gente vai acabar tomando decisões erradas, escalando coisas erradas, padronizando coisas erradas, automatizando coisas erradas. Então, acho que esses cuidados são super importantes. E eu acho que cada vez mais em venda, como venda é terra de ninguém, assim, pouquíssima gente entende de venda mesmo e consome conteúdos ricos e fazem o que te faz mesmo de confrontar e de trazer, pouca gente realmente faz isso. E aí o que acontece é que a gente lê de maneira muito rasa conteúdos, não traz para nossa realidade, aplica a moda caralho, e aí na primeira indício que está dando certo, a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, e aí a gente esquece, a gente pensa no curto prazo, aí começou a funcionar, começou a vender, e tu não entende o porquê está acontecendo, mas está acontecendo, então vamos lá. E aí depois na hora de ir para frente, tu descobre que, opa, calma aí, mas estava acontecendo com aquele cara, eu não consigo mais fazer nenhum acontecer isso. E aí aquele cara sai, e aí a tua empresa despenca, porque no início tu trabalha numa linha que ela é uma linha muito perto do teu EBITDA, é zero ou menos, aí tu vai variar ali. Então qualquer despencada de venda que der, tu vai à falência. Então, assim, se tu não tiver, se tu depender de pessoas, a tua chance de, aí tu vai acabar tendo que pagar uma fortuna para alguém fazer alguma coisa, e aí tu fica dependente daquele cara. Então, assim, aquele cara sair, a tua empresa desmorona, e aí tu vai descobrir isso, quando tu descobrir isso, tu já tem que pagar uma fortuna para ele. Então, cara, é preocupante alguns caminhos, assim. E hoje em dia também outro caminho preocupante é que, como é terra de ninguém, tem muito guru, né? Então, assim, tem o cara que pega essas métricas prontas e vai te dizer, olha, eu te ajudo a fazer isso, isso, isso. Em 2 dias você vai fazer isso, isso. Em 3 dias. Cara, não existe isso em venda, cara. Venda é ciência, venda tem que estudar, tem que prototipar. Não existe nada que em 2 dias vai nada em uma semana, em um mês vai, a longo prazo realmente dar algo denso. Isso não existe. Assim, venda é tempo, é processo, às vezes até tem um amigo nosso aqui que é o Thiago, que tá aqui até hoje, Aí que é agora, amigo em comum, que ele vem e fala, cara, cada vez que eu venho aqui tem umas coisas novas, né? Claro, cara, porque se eu parar, é um sinal que eu não estou descobrindo mais nada, entendeu? Eu estagnei. E se eu estagnar, eu tenho um sério problema, porque eu estou deixando meus gargalos, estou deixando meu. Então eu tenho que prototipar, eu tenho que tentar coisas novas, eu tenho que. Só que isso tudo controlado, isso tudo dentro disso que a gente está falando. Então, se não existe para mim qualquer um que diga que vai resolver as tuas vendas com uma ferramenta sem no mínimo ter te entendido, uma ferramenta, um processo, sem no mínimo ter te entendido e ter te dito que tem um tempo para isso, ele é mentiroso. Então, assim, essa é a minha única definição que tem para essa pessoa. É mentira. um problema cultural que a gente tem, né? Durante muito tempo a gente achou que vendas não podia ser ensinado, que vendas era um talento natural, e a gente achava que era um dom, e a gente durante muito tempo não deu valor ao processo, mas assim, aos pouquinhos as coisas estão mudando, Estamos né? mudando. Então, Graças a Deus. graças a Deus. Tamo junto nessa briga, né, Dan? Então. Mas vamos lá, Theo, vamos conhecer, vamos ver quais são as métricas que você Sim, sugere para a gente. Você falou que dividiu em estratégico, tático e operacional. Quais são as métricas isso. estratégicas que a gente precisa monitorar numa operação comercial? Cara, eu dividi 4 estratégicas, tá? Elas podem variar. Em algumas empresas a estratégica pode ser tático e vice-versa, tá? Mas como a gente entende aqui na Exact.
primeira estratégia que a gente já falou sobre ela, LTV sobre CAC, né? Que a gente fala. Então, assim, o que é o LTV sobre CAC? Quanto é que eu vou ganhar no período que esse cara está comigo, que é o LTV? Aqui, a gente calcula da seguinte maneira. Cada um vai calcular de um jeito. A gente calcula da maneira que é pior para a gente. Porque, assim, a gente entende que a métrica, ela não está ali para ser bonito. Uhum. Ela está ali para te trazer uma coisa positiva. Então, o que eu faço? Eu pego a minha base de churn e vejo o tempo de permanência da minha base de churn. Porque o que acontece quando eu faço isso? Eu elimino aquele cara que está muito tempo comigo, que ia trazer essa métrica lá para cima, que é uma base sólida já, né? Porque o cara que está muito tempo contigo, ele é uma base sólida. Então, eu pego a base de churn, calculo o tempo que essa base de churn ficou comigo e multiplico pela mensalidade. Tá. Isso vai dar o meu LTV, tá? E aí depois eu vou dividir isso pelo CAC para eu entender como é que tá, se eu estou saudável. O CAC é o custo de aquisição por cliente. O que eu vou fazer? Pegar tudo que eu gasto para trazer esse cliente da minha área de negócios e dividir pelo número de clientes que eu trouxe. Basicamente é isso. Todos os gastos Quando de eu dividi marketing, de vendas, dividido pela quantidade. tudo, todos os teus custos para trazer esse cara, não para manter, para trazer esse cara. Tá. E você vai dividir um pelo outro. A métrica de mercado, falando assim, depois que você já está resolvido, você já está num bom padrão, já está bacana, é ficar ali de 3 a 4 vezes. Entre 3 e 4 vezes, isso é saudável. Mais de 4 vezes, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Você poderia estar reinvestindo em outras coisas que fariam crescer mais aceleradamente. Menos de 3 vezes, não é que é ruim, mas você ainda tem oportunidade de melhoria. Abaixo de 1, obviamente, você está tendo um problema sério, porque você ainda tem que entregar e etc. Mas, em alguns momentos da tua vida, ela pode ser abaixo de 1, inclusive, e isso é aceitável para alguns momentos da vida de uma empresa. Por exemplo, você está em burn, e você está no início, você está em queima monetária, pegou dinheiro de alguém, de um fundo, e você está no início do teu processo, você lembra da primeira coisa que a gente falou lá, né? Você tem que vender, atender e entender. Então, para isso, às vezes, vale a pena queimar, entendeu? Então, Uhum. assim, por isso que eu te falo que tem momentos para cada coisa. Eu acho que é importante que você tenha ciência dessas métricas o tempo inteiro, mas saiba que hora que você quer chegar naqueles 3 vezes, naquelas 4 vezes. Na Saiba Exact, a gente teve a interpretar, né? sorte, exato, a gente teve a sorte na Exact, foi sorte mesmo, tá? Que a gente acompanhava sem olhar, de sempre ter conseguido ficar acima de 2 vezes, a gente nunca baixou de 2 vezes. Então, assim, na grande maioria das vezes, entre 3 e 4. Mas E é isso foi pura sorte. e é uma métrica que varia bastante, né, Theo? Você contrata novos vendedores, faz um grande evento, você faz um grande Hein? investimento, esse número vai. Quanto menor quanto menor você for, mais ela vai variar. Porque você pode Uhum. ter efeito de dois lados. Por exemplo, você pode ter efeito negativo em venda ou em churn. As duas coisas podem acontecer, as duas coisas interferem nessa meta. Entendeu? Então, assim, Uhum. você pode ter, por exemplo, uma base. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fazia base de eventos, no início, quando a gente começou em eventos, a gente fazia muito fechamento acelerado em eventos. A gente ainda faz, mas como a gente tem agora, depois do evento, a gente tem uma área que vai alinhar antes de fechar de fato. Então a gente tem uma área de alinhamento. Então, você comprou isso, é para isso e isso. E aí, quando não tá bem esclarecido, a gente volta e não segue, a gente diminuiu. Mas no início não tinha essa área. Então a gente fechava e essa safra de eventos trazia minha LTV lá para baixo, porque ela saía muito cedo. Então, Uhum. assim, tinha mês que, puta, desespero. O que aconteceu com carga? Então, aí que eu te falo. A, a estratégica. Acendeu a luz vermelha na estratégica. Agora vamos começar a down, vamos começar a ir lá para baixo para ver o que aconteceu. Aí começa a estudar a safra, ver que essa safra vem de eventos. Quantos por cento que veio? Aí começa a dizer, não, eu tenho que ter uma estratégia específica para eventos. E Então, modelo, assim, e modelos de desculpa. recorrência, essa análise por safra também é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Entender da onde que veio a safra, tanto de prospecção, prender safra de prospecção, prender safra de venda. Cara, isso te diz muita coisa. E aí estabelecer milestones por safra, né? Então, assim, você não pode não relacionar as coisas. O que aconteceu nesse mês dessa safra? Eu tive uma safra podre. O que aconteceu no meio dessa safra? O que eu tive de movimento? Por exemplo, pô, eu tive uma safra um tempo atrás, que dentro dela eu tive uma troca de um squad, por exemplo, de CS. Aí quando eu fui ver, porra, dentro desse squad é que era o problema, não era o meu CS inteiro. Então, Uhum. assim, se você for top-down, que a gente tava falando, acendeu a luz vermelha, você vai lá para baixo, você começa a fazer as coisas certas, entendeu? É por isso que aquela dica eu acho que é bacana. Maravilha. Carteira Cara, PV. número Número 2 que eu gosto bastante é Sales Efficiency. Eu acho que a tua eficiência de vendas, ela é muito importante que você entenda como é que tá isso. Resumindo, tá? Quanto é que você trouxe de incremento, quanto você vendeu, vezes a tua margem.
que é realmente o que fica dessa brincadeira, é dividido pelo custo total da área de negócio daquele mês. Tá? Isso vai te dar a tua eficiência de vendas. Esse é um pouquinho diferente do CAC FS LTV, porque eu não estou relacionando ele à retenção, eu estou relacionando só a trazer, a tração, estou relacionando só o primeiro estágio de processo. Então, por exemplo, se o meu CAC meu LTV versus CAC está ruim e o meu sales eficiência está bom, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar tendo problema de retenção, meu CS pode estar com problema. 2, eu posso estar trazendo um cliente desalinhado com quem eu entrego. Ou seja, eu estou vendendo bem, mas eu estou vendendo para a pessoa errada. Então, assim, pode ser um outro problema. Então, essa relação entre essas métricas é fundamental. Então, essa é uma métrica que eu gosto bastante. Ela tem que ficar ali no cenário ideal, entre meio e uma vez. Se você ficar ali, você está equilibrado. A gente tem, na Exact, essa é a nossa melhor métrica, porque a gente tem uma venda muito boa, então a gente fica em 2, um e pouco, 2, nesse sentido. Então, ela é extremamente alta na Exact desde o início. Mas, de novo, é porque a gente teve uma eficiência de venda muito grande desde o início da Exact. Eu faço com pouca gente, eu faço muito de coisa. Então, essas métricas jogam para cima. Mas, cara, teve momentos, por exemplo, que a relação dela, essa métrica era boa, mas o LTV vai caindo. O que isso significou para mim naquele momento? Eu vi mercados que eu não atendi. Por exemplo, eu comecei a vender para o mercado de advogados, né? E aí eu comecei a perder cara de advogado, porque nem todos entendem que podem prospectar e etc. Começou a ter alguns problemas nesse sentido. Então, o que acontece? Porra, por causa de novo, top-down, o que está acontecendo? Vamos lá entender lá embaixo. Pô, tantos por cento eram esses caras, vamos começar a parar de vender para essa safra. Aí eu volto lá na prospecção e falo, prospecção, não vamos mais por esse caminho. Por isso que é tão importante o cruzamento dessas métricas. Legal. Número 3. Não é só medir, né? A análise delas é mais importante, tão importante quanto, né? Sem dúvida nenhuma. E essas estratégicas, elas te indicam que tem algo errado, elas não te indicam o que está errado. Entendeu? Legal. Aí você tem que começar a ir lá para baixo. Elas são o farol que vai dizer ali, ó, tá certo ou tá errado. Aí você começa a descer. Agora tem muita gente que tá lá embaixo, sem olhar para elas. Aí eu acho que é cagada também, entendeu? Tipo, cara, se elas estão bem, velho, você pode estar errado, entendeu? Você tem que entender que você pode estar exigindo a coisa errada do teu time. Se todas elas estão voando, e aí você quer mudar o quê? Né? Se não tem problema, não tem problema, porra. Replica, filho. Replica, o problema é replicar. Então, assim, esse que é o ponto geral, né? Número 3 é o SQR, né? Que ele vai te dizer muito parecido com algumas outras, elas são todas meio linkadas, mas assim, o SQR basicamente é a tua capacidade de incrementar versus a tua incapacidade de segurar, né? Então, assim, incremento dividido por churn, tá? É o sales, SaaS Quick Ratio, tá? Então, assim, ela é muito forte para quem tem recorrência, principalmente quem está no mercado de recorrência, essa métrica é muito forte. O ideal é que ela fique ali melhor que uma vez, pelo menos, 2 ali, e, cara, é uma métrica que a gente acompanha bastante, ela não é só de vendas, ela é da empresa como um todo, eu acho que vale a pena. E a última, na parte de estratégia, eu vou trazer uma métrica bem para quem queima dinheiro, tá? Para quem está numa fase de pegou investimento, ou está botando investimento do bolso, mas não só, todo mundo pode usar. Mas é uma métrica. Só explica, né? O que queima dinheiro, né? Para o pessoal que não é do mundo aí. Isso é meio louco. Perfeito, cara. Por favor, me faz essas correções, que como a gente está indo numa questão mais profunda, às vezes eu vou usar termos que não estão tão... Mas, cara, queimar dinheiro, queima monetária, quando você tá... Um fundo bota dinheiro na tua empresa para você usar esse dinheiro, queimar ele, usar ele mesmo, teu EBITDA vai ser negativo, então você tá abaixo da tua linha de equilíbrio, mas tu vai acelerar crescimento, até que tu volte ao EBITDA positivo. Então, essa queima monetária, ela tem que ser muito bem feita. E aí tem muito estudo para entender o que é uma queima monetária bem feita, porque isso é muito difícil. Você entendeu? Assim, eu usei 1 milhão que eu peguei de um fundo. Queimei tudo, usei tudo, vamos dizer assim. Um fundo não bota lá para ficar parado, um fundo não bota para ser capital de giro, isso não existe. Bota para queimar. Então, assim, cara, usei tudo. Usei bem ou usei mal? Ou mesmo teu dinheiro, vendi meu carro, tá? Vamos fazer botei ele para estratégias comerciais da minha empresa. Usei bem ou usei mal?
Porque você tem que entender que usar bem não é só para venda. Usar bem é para a empresa como um todo. Por isso que eu trouxe essa métrica. Essa métrica não é uma métrica que está relacionada só a vendas ou só a venda e retenção. Ela está relacionada à empresa como um todo, tá? Então, o que que essa métrica é? The Rule of 40, é a regra dos 40, que é basicamente, foi um estudo que foi feito no Vale, sobre as empresas que usavam melhor os recursos, que conseguiram chegar mais longe. E todas elas tinham em comum que elas conseguiam fazer isso. Que elas conseguiam fazer? Quando a gente está falando de recorrência ou de venda, você vai pegar dentro de vendas uma métrica importante. Por exemplo, para a gente é recorrência. Então, eu vou pegar a minha variação de recorrência de um mês para o outro, de um período para o outro, e vou fazer ela mais a minha variação de EBITDA, mais a minha variação de quanto eu positivei ou negativei lá no final. Essa soma, ela tem que ficar acima de 40%. Por que é feito isso? Porque quando tu negativa, teu EBITDA é negativo. Então, Uhum. tu tem que crescer tanto aquela tua métrica principal que mesmo com o EBITDA positivo, no final vai somar 40%, entendeu? Sim. Então, as empresas que se deram melhor, elas sempre respeitaram isso. Então, eu gosto muito dessa métrica, eu gosto muito de métricas que estudaram o que deu certo para que a gente tente entender. Então, assim, para a utilização do teu recurso, é muito legal que você entenda essa métrica para. E aí, cara, seja recorrência, seja não, sem recorrência, dá para fazer, todas elas dá para usar essa métrica. Acho que é uma métrica mais universal e que mostra o quão saudável tá a tua empresa e a tua utilização de recursos. Claro, Bacana, não a conhecia essa. maioria desses recursos está dentro de vendas, né? Que é normalmente o que move o moinho, vamos dizer assim. Acho que essas quatro são quatro Ou seja, métricas bacanas da estratégia. hoje aí na Exact são suas principais métricas que você avalia. É o primeiro farol aí que você tem, são essas É, quatro. olhando para uma relação empresa-venda, sim. Eu tenho Uhum, outras métricas dentro de uhum. outros departamentos, etc. Mas olhando para a relação vendas-empresa, são as quatro principais do meu cockpit. Vamos dizer assim. Legal. Então, é claro, além delas, incremento bruto. Tem as métricas brutas, né? Então, assim, mas essas são as que eu estou olhando Talvez mais, as que mais trazem frequente. mais insight, né? Trazem mais informação, trazem mais elementos para que você possa saber se está indo no caminho certo ou não, né? E até para que não interfira coisas positivas, né, Daniel? Porque às vezes eu vejo assim, porra, a métrica de conversão, depois a gente vai falar sobre isso, mas de SAL para SQL não tá boa. Aí eu vou lá encher o saco do cara. Mas se essa métrica ele ainda está controlando e não repercutiu no final, eu tenho que confiar no meu gerente ou no meu diretor que ele vai resolver essa porra. Então, assim, isso está no tático, isso não está no estratégico. Uhum. Então, ele tá lá para isso. Eu não tenho que estar lá dizendo, olha, essa métrica aqui. Não, cara, se ele resolver a tempo, se acontecer a tempo, isso não vai chegar. Agora, e claro, não é só porque que eu bati a meta que tá indo tudo bem. Por exemplo, eu posso estar batendo sempre muito acima da meta e comecei a aproximar mais dela. Eu comecei a diminuir esse distanciamento. Aí algo pode estar errado também. Também é um farol vermelho que tem que acender. Não é só quando você não bate a meta. Às vezes você está batendo, mas você já está com indícios de que vai ter problema lá na frente. Então, assim, tem que estar atento a isso também. Essas variações, do quanto tu performa em relação a ela, é muito importante também. Não é só porque você está batendo que está tudo bem. Legal. Vamos, Cara, vamos partir de- para as táticas aí então agora. show de bola. Tá gostando? Porra, sensacional. Várias coisas que eu não conhecia aqui. Tô anotando para Tranquilo. compartilhar. O meu medo é, se tiver ficando muito denso, tu me avisa, cara. Não, Meu medo é só a densidade do conteúdo. não. Acho que as pessoas têm maturidade para fazer a avaliação de o que quer dizer. Nem todo mundo, mas precisa ter esse cuidado para saber o que é aderente para a realidade de cada um. Algumas coisas aqui que você já mencionou é para quem está com dinheiro de investidor, outras são mais aderentes para modelos de recorrência. Mas eu acho que em geral, acho que é super aplicável para todo mundo essas métricas. Que legal, que legal. Cara, quando eu começo a falar de tático, eu tenho muita preocupação no tático em termos de replicação, tá, Daniel? Então, assim, o tático é o momento de eu entender padrão. É o momento de eu entender o quanto eu estou conseguindo replicar e padronizar, na minha visão. Então, assim, minhas principais métricas: tempo de ramping. Cara, o quanto eu estou demorando para um pré-vendedor chegar no nível médio dos meus pré-vendedores. Quanto eu estou demorando para um vendedor chegar no nível médio dos meus vendedores. Isso é muito importante. Por exemplo, na Exact, hoje um vendedor demora um mês e meio, mais ou menos, para chegar. Rápido. É super rápido. E um Ah, pré-vendedor 2 semanas.
Então, assim, a gente conseguiu. Por que a gente consegue isso? Porque a gente trabalha forte em cima disso. Isso é uma métrica importante para a Exact. Então, assim, por que é uma métrica tão importante, tá? Porque quando eu tenho que crescer, normalmente eu não tenho que crescer assim, eu tenho um tempão para crescer. Não, quando eu tenho que crescer é uma coisa assim, cara, eu prototipei, vi que é bom, eu tenho que pegar e desplugar e plugar. Assim, e eu tenho que ter muito essa flexibilidade de conseguir fazer esses aumentos, essas diminuições e conseguir ter o resultado lá no final. Então, eu preciso ter esse tempo muito reduzido para que eu tenha domínio sobre a minha operação. Então, assim, tem empresas que têm isso de tempo de contratação, para ter ideia. Aqui o tempo de contratação no Exact é 15 dias. Eu abro uma vaga, em 15 dias essa vaga tem que estar preenchida. Então, assim, depois desses 15 dias eu tenho esse tempo de ramping dentro da equipe comercial. É super rápido, né? Comparado com o mercado, né? Sim, sim, sim. Pré-vendedor, cara, quando quando você é muito padronizado, você conseguiu estabelecer um padrão muito bom e tem uma gerência boa, pré-vendedor você consegue replicar em 2 semanas tranquilamente. Vendedor é mais complicado. Uma ferramenta que ajuda também é bom, né? Ah, pô, opa! Sempre bom. Mas assim, Mais até do que a ferramenta. pra tirar um pouquinho do foco de Exact, processo acima de tudo, né? Então, se você tem processo, você tá muito bem documentado, tá muito você conseguiu padronizar, você consegue. Agora, se é aquele cara que é do oba-oba, não, odeia, minha equipe fica braba se eu padronizar. Cara, você vai ter um problemaço de ramp, você vai ter problema de replicação, você vai ter. Pode ser muito bom agora. Ah, meus pré-vendedores me amam, porque minha empresa é super cult e cool e faz. Você está fudido depois, beleza. Segue todo mundo te amando, você não consegue replicar. Então, assim, eu sou muito objetivo, mas assim, cara, é isso. Escolhas. Ah, Mas vamos lá. Número 2, delta de homogeneidade de resultado. Isso aqui é uma métrica que eu gosto bastante. O que ela vai te dizer? Você vai pegar a diferença percentual entre o teu melhor desempenho rampado, ou seja, depois daquele tempo, e o teu pior desempenho rampado. Ela não pode ser essa diferença maior que 30%. Se for maior que 30%, está tendo um problema. Você não tem padrão. A diferença, aqui na Exact a gente tenta manter abaixo de 15. A uau. diferença tem que ser baixa. Se você tem, você está dependendo de alguém. Então, assim, se essa diferença for, pô, eu tenho, curva, você pode fazer 80-20 com o teu time, para quem tem time muito grande. Então, assim, você vai descobrir em grandes equipes, às vezes, que 20% da equipe representa 80% do faturamento. Isso, aí a gente toma isso como, não, isso faz parte. Não, não faz parte. Desculpa, mas é ineficiente, é ruim. Entendeu? Tipo, você tá indo mal se você tem isso. Você não faz parte do mercado. Não é isso. Então, assim, você tá sendo ineficiente, porque você vai ter que ter desempenho sobre aqueles 80, você vai ter que ralar pra caralho com aqueles 80, sendo que só 20%. Então, cara, o que você tá fazendo de errado? Tá no treinamento? Tá na tua terra não é tão fértil? É só os caras fora da curva que performam? Então tu não é um bom gerente, porque teu terreno é ruim. Quem performa é o cara. Então, assim, isso não é coisa de um bom gerente. Um gerente que aceita isso como uma coisa, faz parte, cara, ele é um mau gerente. Desculpa, mas eu sou muito sincero, é um mau Não, mas gerente. Então, faz todo assim, sentido. você tem que ter padrão, você tem que conseguir que o time seja bom, não que um cara seja bom ou que outro cara seja bom. Isso é delicado. Número 3 e final em tática, conversões de funil, cara. Conversão de funil, aqui eu olho muito. Aí eu vou estar olhando lá daquelas nomenclaturas em MQL, o cara que levantou a mão, ou que eu entendi que o marketing qualificou e disse, esse cara é legal, para SAL, que é o cara que pré-venda fez o checklist lá e viu, esse cara realmente tem as características legais para avançar. Aí para o SQL, que o vendedor fez a visita e falou, realmente esse cara é bom, tem as visitas. E para vendas, por exemplo. Aqui eu estou fazendo um linear, tá? De 4 Uhum. etapas, por exemplo. Mas essas conversões são muito importantes para eu entender onde é que está o meu gargalo, conseguir agir dentro daquele gargalo que está acontecendo. E as variações. Então, assim, porque às vezes a tua variação não está em todo o funil, está numa etapazinha. Piorou muito minha taxa de SQL para venda. Então, teu problema não está na pré-venda, teu problema às vezes está na conversão de venda. Vamos começar a trabalhar persuasão, vamos começar a trabalhar coisas de venda. Meu problema está que de MQL para SAL é muito baixo. Teu problema pode estar na conexão, teu problema pode estar no atendimento do pré-vendedor. E meu problema está de SAL, né, de cara que o pré-vendedor diz que é bom, para SQL, que o vendedor diz que é bom. Então, meu problema pode estar no que eu estou filtrando. Eu estou botando o perfil errado para frente, eu estou avaliando o perfil errado. Pode estar porque o meu pré-vendedor está mentindo para o filtro. Se eu não tenho um sistema, uma ferramenta
boa para entender que estão burlando e que está tendo um problema da passagem de bastão, meu passagem de bastão tá ruim, isso pode ser um problemaço ali na frente. Então, assim, entender aonde que está o furo para eu atacar o furo, atacar onde que está acontecendo o meu problema. Essas são Então, esse é super importantes para o gerente fazer ali no one-on-one, né? O que o nosso amigo Roberto chama de metrics driven sales coaching, né? Que ela realmente fazer um coaching exatamente isso. orientado a resultado. Exatamente isso. E aqui, Daniel, a gente tem que entender que a gente ainda está vendo de uma maneira tática. É uma maneira onde ainda não está tão dentro do que o Mark Roberge fala de coaching. Agora, quando a gente vem para o operacional, é exatamente dentro. A gente aqui na empresa, a gente faz coaching individual. Então, assim, quando a gente Uhum. está falando de operacional, a gente vai lá para o individual para entender o que está acontecendo. Então, a gente Legal. compara, por exemplo, pega um cara de alta performance, entende o que ele está fazendo, para a gente compartilhar com um cara de baixa performance, e por aí vai. Então, assim, que é muito dentro do que ele fala, né? Então, assim, esses compartilhamentos, esse coaching individual, é, isso é fundamental dentro do operacional. E aí, quando a gente fala de operação, e você pode ter, assim, o cara pode ter alguém levantando e falar assim, peraí, a estratégia tá de operação, sou tudo eu? Não, beleza, pode ser tudo teu. Mas você tem que dividir nessas, tem que entender que momento que você tá em cada momento. E Então, até para assim, fazer faz parte. aquilo que você falou, né, Théo, de ir de cima para baixo, né? Se Exato. você tem uma linha de raciocínio para entender onde estão os problemas e entender quais são as causas desses problemas, é importante estar dividido, isso É, facilita muito fazer essa linha. pô, e é super difícil, porque tu tá na operação, às vezes o operacional ele te agonia muito. Só que a gente tem que entender, se a gente vier do operacional, a gente pode estar fazendo uma merda. É isso que eu tava. Você não pode vir de baixo para cima, porque, por exemplo, a operacional, vou dar os exemplos, tá? Dentro da pré-venda, volume de tentativas de ligação é uma métrica operacional. Agora, o que é bom e o que é ruim, Daniel, eu não sei te dizer. Depende do mercado. Depende de uma série de fatores. Por exemplo, eu tenho mercados que dentro do BA eu entendo que em alguns horários é bom eu ter volume, em alguns horários é melhor eu ficar estudando o cara. Porque eu sei o horário que conecto com o cara e o horário que não conecto dentro da ferramenta de BA. Então, assim, quão é bom o volume de tentativas ou não, depende. Na grande maioria das vezes, quanto mais tentativa, melhor. Na grande maioria. Agora, se isso é uma verdade absoluta, não é uma verdade absoluta. Tempo em linha. Cara, dentro de pré-venda, o tempo rico, a Mary Lou fala isso numa entrevista contigo. Legal. Tempo rico do pré-vendedor é em linha. Não é fazendo nada mais do que falando com o cara. Um pré-vendedor ele tem que falar para que ele consiga extrair o máximo de informação, que ele consiga alinhar seu discurso, seu tom de voz, seu tempo em linha é sempre muito importante. Agora, assim, o quanto às vezes eu estou excedendo esse tempo em linha por cliente, diminuindo, cara, isso vai ser dentro da minha operação. Eu vou ter que estudar as boas práticas, teste AB, ver o que que reflete, o que que não reflete. Então, assim, eu não tenho uma verdade para chegar e te dizer assim, ó, o tempo em linha ideal é X. Claro, tem as métricas gerais. O volume de ligação geral bom num dia vai estar perto de 100 ligações por dia. Um tempo em linha bom vai estar perto de 2 horas e meia, 3 horas em linha por dia por pré-vendedor. Geral. Isso não quer dizer que para tua empresa é isso. Não, fica mais correto. Em breve, acho que a gente vai ter, a inteligência artificial está chegando aí para ajudar a gente a desvendar o que funciona melhor, o que não funciona melhor dentro da nossa realidade, né? Tá cada vez, lá nos Estados Unidos já está, o trem tá, sei que aqui vocês também já estão trabalhando isso, mas vai Já. ajudar muito a gente entender esse contexto, o que funciona, o que não funciona no Com certeza. nosso contexto. Tudo isso que a gente está falando, a gente tem um laboratório aqui, o pessoal está trabalhando pesado para cada vez ficar mais automático, né? Então, assim, essas análises, essas estratificações, etc. É, mas enquanto não fica, eu acho que o conceito tem que estar muito dentro da tua cabeça. Por mais que seja automático, se você não entender isso, você não vai ter nem entender o que está acontecendo. Complexo de E analisar, aí né? você vai ficar na mão das ferramentas. Eu também não acho que é legal ficar na mão das ferramentas. Eu acho que a ferramenta tem que estar ali para te ajudar, mas você tem que ser o cara que domina ela e faz ela acontecer, né? É... Tá me ouvindo, Daniel? Estou te ouvindo bem. Ah, tá. Coisa boa. Número 3 do operacional de pré-venda, atividade em atraso, cara. Um pré-vendedor. O Rare Group, que é um instituto que eu gosto bastante, eles fizeram uma análise para ver qual é a principal ferramenta dos vendedores nos Estados Unidos, né? E deu agenda, né? Então, assim, e eu acredito muito nisso.
Essa análise é bem legal. Tem uma outra análise que é os compradores de B2B nos Estados Unidos, como é que eles preferem ser contactados, e foi via calls, né? Então, assim, é bem legal porque no Rain Group eles são pesquisas realmente idôneas, eles não têm o porquê estar vendendo uma coisa ou outra. Então, ali você consegue achar coisas realmente sem influência de alguém que quer te defender uma tese ou outra. E Uhum. é bacana isso. Eles são muito bons mesmo. E E muito bons, eu gosto. reforçam coisas que a gente já sentia, né? Que a gente já sente no nosso dia a dia, né? Com certeza, com certeza. E, cara, então, assim, para mim, operacionalmente, atividades em atraso, você olhar para um pré-vendedor e ver quantos leads estão sem atividade, ou quantos leads deveria ter tido uma atividade e não teve, é uma coisa muito importante para o pré-vendedor ser bom. Porque imagina que ele combinou contigo de te ligar hoje às 2 da tarde e te ligou às 5. A probabilidade disso ser bom é muito baixa. Então, o pré-vendedor que ele consegue matar suas atividades, por exemplo, dentro da Exact é o workflow encadeado, né? Então, por exemplo, as atividades são criadas automaticamente muitas vezes. Então, eu liguei e aí a secretária me atendeu. Automaticamente, em 5 minutos, eu vou mandar um e-mail. Quando ela abrir o e-mail, em 10 minutos está lá para eu ligar, por exemplo. Então, são atividades automáticas. Se esse cara consegue ir matando atividades, esse cara tende a ser um excelente pré-vendedor. Legal. É, E o número 4 é o índice de qualidade de informação que ele entrega. É necessário que você tenha SLA para conseguir avaliar. O vendedor, o pré-vendedor, ele é um fornecedor do vendedor. Isso não desqualifica ele perante ao vendedor, não é isso. Só que ele fornece para o vendedor informações a respeito de alguma coisa. Como ele fornece essas informações a respeito da empresa, é necessário que o vendedor retroalimente, que ele dê um feedback dizendo, cara, essas informações estavam corretas ou não estavam, para que eu avalie a qualidade daquilo que eu estou gerando. Senão, de novo, eu posso estar fazendo merda em escala. Eu posso estar gerando um monte de reunião ruim porque o vendedor está preenchendo com a bunda o negócio, né? Então, assim, então, assim, cara, e é foda, porque tem gente, por exemplo, quem vende call center, de uma linha de call center, a gente tem uma dificuldade extrema, porque o cara quer volume, então ele bota Uhum. de qualquer jeito, depois que ele aprende, ele vê assim, quando eu boto isso aqui assim, o software me deixa passar. Ele começa a forçar daquele jeito, se tu não tiver uma forma de penalizar ele por isso, ele vai sempre fazer assim, porque tem empresa que bonifica para vendedor pelo volume de agendas que ele marca, né? O que é uma grande cagada, porque ele pode estar marcando um monte de merda lá na ponta. Então, assim, você tem que bonificar pela qualidade do que ele está gerando. E aí tem que ser o fornecedor dele que avalia aquela qualidade. Isso não desmerece ele perante o vendedor, ele só é um fornecedor, assim como eu sou um fornecedor das empresas. Claro. Então, assim, acho que esse avaliação de o quanto está positivo ou negativo que aquilo que ele está fornecendo é fundamental. Então, dentro da pré-venda, essas são as 4 principais métricas operacionais: volume de ligação, de tentativas, tempo em linha, atividades em atraso e qualidade do que está sendo entregue como informação. São as 4 principais coisas que a gente avalia. Tem outras, mas essas 4 normalmente mora nelas alguma coisa, algum indício de melhora ou não. Boa parte dos problemas a gente acaba identificando aí, né? Sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. E quando eu destravo essa parte, quando a pré-venda roda bem, fica muito mais fácil do todo funcionar, né? Essa é uma parte que ela é meio, né? Então, assim, ela é como se fosse aquele teu motor que distribui muito é o meio campo do teu time. Se o teu meio campo não funciona, tu pode ter o melhor atacante, não acontece nada. Então, A bola assim, não chega redonda, né? exatamente, vai chegar quadrada lá na ponta, aí você precisa aí vem aquele cara que a gente tava falando, aquele super vendedor, a gente precisa do Messi, do Cristiano Ronaldo para pegar a bola lá atrás, driblar o time inteiro e fazer o gol. Só que o Messi e o Cristiano Ronaldo são caros e são únicos, né, cara? É difícil você achar esse cara. Então, assim, e se ele sai do teu time, complica. Então, esse é o grande ponto. Você não pode depender de um cara, de um grande talento. Maravilha. Para finalizar, cara, que eu acho que eu já tô falando pra caceta. Não, tá ótimo. Na parte de vendas, a gente vê muito volume de reuniões. Eu estou sempre atento a quantas reuniões o vendedor está realizando. Eu tenho basicamente o meu vendedor tem que estar realizando ali mais ou menos 30 a 50 reuniões num mês, tá? Para estar hoje dentro da Exact. Você tem que entender a tua realidade, vai depender muito da tua conversão. A minha conversão é muito alta, estou falando de conversão que está sempre acima de 30%, né? De reunião em venda. Então, eu posso ter menos reuniões. Tem empresas que têm muito mais reuniões, tem empresas que optam por ter muita reunião e uma taxa menor. Eu acho isso pouco replicável e acho que isso queima muito a addressable, queima muito o teu mercado. Então eu prefiro optar diferente, uma taxa mais alta com menos reuniões. Cada um tem sua estratégia, não existe o certo ou errado. É uma preferência minha. Uhum. É,
Além disso, conversão de reunião em venda, acho que é fundamental, quantos por cento que a gente acabou de falar, para você conseguir tomar qualquer tipo de decisão. O lead time, então assim, quanto tempo você demora, porque aí para você avaliar a tua safra de estratégias, por exemplo, eu fiz uma estratégia de, sei lá, compra de listas aqui, nesse mês. Eu não posso avaliar mês que vem, se vendeu ou não vendeu. Eu tenho que avaliar de acordo com o tempo médio de fechamento que eu tenho dentro da empresa, para que eu comece a ver os efeitos. Então, assim, isso é fundamental. Em, E em, volume de em- leads em pipe, inbound ainda mais, né? O response time tem sem dúvida. umas estatísticas que são ultra críticas, assim, né? Primeiro que fala geralmente leva, é, passou de 10 minutos, a chance diminui drasticamente, é super importante, né? Eu acho que o response time ele é muito importante, é por isso que por exemplo, aquelas automações de atividade que a gente estava falando lá no pré-venda, elas são fundamentais. O cara converteu no material muito bom, em 1 minuto alguém tem que estar ligando para ele, em 10 segundos. Eu tenho que ter esse tipo de automação, que ela ajuda muito para que eu consiga fazer essas respostas. Por isso que é tão importante a integração de, por exemplo, de uma RD, um HubSpot com uma Exact, etc., para que isso aconteça de uma maneira muito rápida. A gente estava até hoje lá na RD falando dos números, né? A gente tem, se eu não me engano, por mês, mais de 60 mil leads transacionados e número de chamados de problema inferior a 5 por mês, né? Então, assim, é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque isso tem que ser muito rápido. A gente já teve problema no passado com isso, inclusive. Então, assim, é aquilo que eu falei, nem sempre você está resolvendo tudo. Você vai aprendendo. E só que eu acho que o lead time, cara, ele é muito importante para tu entender a safra daquilo. Então, cara, sei lá, eu investi uma pesado num evento. Você não pode esperar que no mês que vem, se o teu timing por exemplo, o timing de uma venda de uma máquina, às vezes é 3 meses, 6 meses, um ano. Então não é o que você tem que entender que não vai acontecer do dia para a noite. Você não vai mudar isso drasticamente do dia para a noite. Pode ser que você melhore? Pode. A ideia é essa, né? É melhorar. Mas não vai ser de um ano para um mês. Então, assim, isso não vai acontecer. Então, eu tenho que esperar aquele tempo para conseguir avaliar friamente o resultado daquilo que eu estou investindo. E, cara, essa aqui é uma que eu tenho visto muito nos eventos. Talvez você veja aí o pessoal falando bastante, porque em eventos de venda eu tenho notado que é uma métrica que tá pipocando aí, que é volume de leads em pipeline. O pessoal tá botando limite de volume de lead em pipeline. Então, assim, cara, vendedor não trabalha com mais de X, para ele substituir por um novo no pipeline, tem que tirar um antigo. Da E, loja. e tem alguns testes sendo feitos nesse sentido. Eu ainda não estou usando isso dentro da Exact, eu estou controlando esse volume. Ainda não estou usando o limite, porque eu estou esperando alguns protótipos que eu estou vendo fora. Mas eu acho que é uma tendência. O vendedor ele tem que trabalhar com um número máximo de empresas, senão ele não trabalha, senão é um migué, né? E também Ele, a gente se apega aos leads, não dá lost nunca, né? Eu acho que força a pessoa brasileiro mesmo, a não concentrar desiste nunca. ajuda a gente a concentrar nos dias que tem mais potencial, para a galera que está priorizando resolver aquele. Eu acho que é uma prática bem saudável. E nos ajuda muito, eu vi Steph Elliott, que é o nome dele, né, do Do Close.io. Close Stelly Act. Isso. Stelle, isso. Eu vi ele falando, ele é muito bom com follow-up, eu acho ele muito direto. Eu vi ele falando, e ele fala muito disso, né? Tipo, isso vai nos ajudar a criar de fato roadmaps com os clientes e conseguir fazer a pergunta que pouca gente faz no final, né? Cara, e aí? Tem venda, não tem? Fez sentido, não fez? O que que falta, o que que não falta? Estabelecer esses compromissos, porque quando fica muito aberto, a gente deixa muito isso na mão do vendedor, e a gente vira tirador de pedido. Verdade. Então, assim, esses compromissos eles têm que ser estabelecidos. E quando você tem limite dentro do pipeline, você acaba fazendo isso porque você sabe que se tu não estabelecer, tu vai ficar ocupando aquele lugar que poderia ser de outro cara com um cara que não vai fechar contigo. Então ajuda. A Exact ela tem a fama de ser muito agressiva nas vendas, né? E nós somos agressivos nas vendas. Então, A gente, a gente bom, é. declaradamente é agressivo Ah, nas vendas. A gente fala isso aí, cara. A gente vai chegar e vai ser direto. Olha, tem como fechar? Não tem? O que que falta? O que que não falta? Aí o cara fala, não, mês que vem. Mas por que mês que vem? O que que tá faltando para eu te ajudar? Beleza, vamos entender o porquê do mês que vem. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, porque eu acho que dá pra gente fechar agora. Então, assim, e a gente é muito reto, muito claro, assim, e enquanto eu achar, e é uma coisa
que ele falou também na entrevista contigo. Enquanto eu achar que a minha solução resolve o problema que tu tem, é minha função, número um, fazer com que esses dois se conectem. Sua Então, assim, obrigação, isso né? é Como obrigação do vendedor, vendedor. Cara, ah, tem um cara e que eu eu gosto tenho que. muito, que ele chama Jay Abraham. Ele fala assim, pô, se você é um médico, você tem obrigação de sacudir o seu paciente, falar, cara, você precisa tomar o remédio. Se você não tomar, você Exato. vai morrer, sabe? Se você é um advogado, você tem obrigação legal, você tem um compromisso legal de falar para o seu cliente É que ele isso tem aí. que tomar determinada atitude ou não. Você, como vendedor, se você acha que a sua solução vai resolver o problema do cara, você não pode deixar que ele não compre agora, na quantidade que ele precisa. Então, realmente a gente deveria se enxergar como um especialista e ter isso como um sentido de obrigação mesmo. Cara, eu concordo muito. Eu acho que isso é fazer uma venda bem feita e depois você entendeu. E você tem que ser honesto. Se você entendeu que não tem venda, você tem que. Pode É, forçar, tem que dizer, ó, tem ok, que não ser tem venda. íntegro, né? Mas se você entendeu que tem venda, cara, aí você até fez uma pergunta para ele, eu me lembro bem que era a diferença de ser persistente e consistente, né? Insistente e consistente. É porque ele Eu, fala, ele fala para não desistir nunca do follow-up, né? Ele tem uma linha e de é sim ou não. até o Enquanto... cara dizer não. É, exatamente. E eu tô com ele e não abro, velho. Assim, a tua função número um é essa, velho. Você tem que buscar isso. Então, assim, eu gostei muito da resposta dele. Acho que é uma boa entrevista, inclusive, Esse uma ano, excelente entrevista esse ano que ele ele teve. volta. É um cara muito bom também. Gosto bastante, ele é muito direto. E, cara, eu acho que, assim, de métricas em geral, o meu tempo de bateria tá me avisando que a gente tá no final aqui, que eu calculei. Ou acaba ou acaba. É, é, mas, cara, eu acho que a gente conseguiu passar aí por métricas estratégicas, táticas e operacionais legais. Eu acho que fica bastante coisa aplicável. Tomara que tenha ficado tangível e didático, né? Espero que tenha ficado tangível e didático, assim. Quem quiser, eu boto muita coisa no LinkedIn também, no meu LinkedIn, às vezes falando de como é que foi o mês, como é que estão essas métricas dentro da Exact. A gente abre para os clientes virem visitar a Exact, verem isso na prática e tal. Acho que é bacana também. E eu acho que tem muito conteúdo que a gente tem que aprender a consumir conteúdo no Brasil. Então é o que a gente falou lá no início. Nem todo o conteúdo é pra gente nesse momento. Eu acho que esse é o maior. Se eu puder deixar uma grande mensagem, assim, vamos dizer, cara, cuidado com o tempo certo das coisas, cuidado com o tempo certo de escolher uma estratégia, o tempo certo de escolher uma métrica, o tempo certo de. E desde o início, pensa, na minha visão, em coletar, em entender, em aprender e em replicar. Eu acho que esse é o segredo de uma máquina de vendas. Máquina de vendas é replicável. Ela não é. Não adianta se você ter a melhor performance de venda agora, se você não consegue manter isso para. Se você precisar dobrar, você não conseguir dobrar. Então, assim, acho que o teu desafio é: consigo botar agora mais um e manter em quanto tempo? E como é que tá isso? E por que que eu consigo? Que eu criei para isso, né? O que eu conheço, o que eu criei para isso. E eu defendo muito isso, cara. Coleta tudo que tu puder, padroniza tudo que tu puder, e aí com isso você tem boas métricas, com isso você consegue ter bons processos para ir lá. É por isso que eu digo, minha palestra agora que eu estou abandonando ela, que eu dei ano passado aí no evento presencial de vocês, que foi sensacional também, o evento. E foi, né? Porque como é que eu aprendi que venda não é arte? Um negócio assim. E para mim venda é ciência, cara. Venda é prototipação, é processos, é replicação. Você que manda, cara. Depois da bateria, se quiser falar que a bateria fica à vontade. Ele já tinha avisado que a bateria ia acabar e acabou. A gente. Mas, Theo, de verdade, eu acho que o conteúdo é super prático. Você trouxe as métricas que você julga importante, a forma como se analisa. Eu acho que vai trazer super valor para as pessoas. Tem que ter esse cuidado, né, de entender o timing de cada um, que era o que você estava falando quando caiu. Assim, acho que a gente precisa ter esse cuidado com todo o conteúdo que a gente assiste, né? Aqui no evento a gente vai estar com 70 especialistas do mundo todo, do Brasil, falando das suas experiências, que não necessariamente estão no mesmo timing, né? Estão no mesmo mercado, no mesmo nível de maturidade ou complexidade. A gente precisa ter
essa maturidade. Mas eu acho que o pessoal vai conseguir extrair bastante valor do que você trouxe. Queria te agradecer. Diga, você Que falou uma coisa? massa, cara. Tem uma frase do Vitão, da Cata Moeda, não sei se você conhece ele, da Cata Company. Não conheço. Ele é um empreendedor bem foda que tem aqui na região. Ele, claro, não é a frase dele, mas ele fala nas palestras dele e eu achei bem bacana. Eu acho que em venda a gente tem que aprender isso, assim. A gente quer muito fórmula mágica, a gente quer muito consumir aquilo que é fácil, não aquilo que é bom, né? Então, assim, a gente quer muito aquilo que salta aos olhos, aquilo que parece que vai ser fantástico pra gente, não aquilo que nos requer trabalho, que nos requer estudo, né? Falar que na Índia tem um ditado que diz que o cara corria sempre atrás da deusa da riqueza, né? E a deusa da riqueza nunca queria saber dele, né? Então, assim, ela sempre era meio boçalzona com ele, assim, e patricinha, não te quero e tal. E um dia ele encheu o saco da deusa da riqueza e começou a correr atrás da deusa da sabedoria, né? E aí, quando ele correu atrás da deusa da sabedoria, da riqueza veio correr atrás dele. Então, você acha que é muito isso, sabe? Tipo, cara, venda é correr atrás da deusa da sabedoria, é saber o que consumir na hora certa, é ter boas escolhas de processo, de ferramenta, de o que fazer, o que não fazer, é pensar no futuro, é pensar cientificamente, e aí, cara, quando você começa a ter isso denso, de uma maneira densa mesmo, e não de uma maneira modinha, não consumindo modinha, e não prototipando na tua realidade, entendendo na tua realidade, e entendendo que tu vai ter que suar pra caralho pra fazer a coisa que fazer, só que é aquilo ali que vai fazer o motor da tua empresa funcionar, aí a deusa da riqueza corre atrás da gente, graças a Deus na Exact essa deusa tem andado com a gente. Então, assim, acho que e a gente tem perseguido sempre a da sabedoria, que Poucas acho que coisas é uma mensagem legal. poucas coisas que valem a pena na vida são fáceis, né? E eu não tenho dúvida, Exato. no final dos nossos cursos a gente sempre coloca assim tem um vídeo motivacional, assim, gente, é para poucos, não é para todo mundo, nem todo mundo vai construir uma máquina de crescimento, uma empresa que vai crescer de forma super acelerada. É para poucos, está disposto a pagar o preço? Né? Que isso envolve geralmente muito suor, muito estudo, muita disciplina, mas o que a gente tem visto aí é que as pessoas que colocam tudo isso no jogo acabam colhendo os resultados. Então É isso aí, velho. Theo, de novo, Como muito sempre, massa pra caralho. obrigado. Valeu, velho. Prazerzaço sempre trocar E experiência. agora que tá em Floripa, vamos ver se a gente pega um barzinho junto aí pra trocar ideia. Vamos, a última vez que a gente se encontrou foi muito corrido. Na última vez que a gente se encontrou, eu nem lembro, cara. Foi na balada. Aí, Aí está combinadíssimo. Theo, um grande abraço, meu ali. Até a próxima. valeu, um abração. You